Zenon, é o seguinte, fizemos uma votação aqui nas redes sociais e os torcedores do Guarani escolheram você para bater um papo com a gente. Queria que você falasse primeiro um pouquinho desse carinho da torcida do Guarani por você. Bom, eu acho que tudo isso se deve ao fato de eu ter sido sempre um jogador muito honesto e muito prestativo, né? Dentro das quatro linhas, né? Então, não é à toa que você pega o carinho dos torcedores, não é à toa. É através do seu trabalho que você vai cativando e adquirindo credibilidade com eles. Zenon, a gente preparou um esquema meio cronológico aqui para lembrar pontos importantes da sua carreira. Queria que você falasse um pouco o começo de tudo, como que era o Zenon antes do futebol? O Zenon antes do futebol era um cara que trabalhava, que precisava se sustentar, porque tinha uma família muito grande, a família de 9 irmãos. Os pais trabalhavam e eu corria atrás do meu troquinho, né? Até aparecer o futebol na minha vida, isso em 1971. Segundo semestre de 1971, em Ercílio Luz, da cidade de Tubarão, de Santa Catarina, né? Cidade de Santa Catarina, Tubarão, que hoje, inclusive, está fazendo aniversário de existência a cidade. Então, eu já recebi vídeos deles lá, né? Então tudo começou lá, nesse início da minha cidade, lá em Tubarão. E Zenon, como que chegou o convite para atuar no Avaí? Como que você recebeu a proposta? Como que foi a primeira experiência num time de mais renome? É que nesse mesmo ano, né, lá do Ercílio, que eu iniciei a minha carreira como profissional de futebol, eu já fui o destaque. No final do ano, já fui escolhido o melhor jogador da posição. Aí, em 72, eu já estava na seleção catarinense e escolhido novamente o melhor jogador da posição. Então, eu comecei a despertar o interesse, né, de vários clubes do futebol catarinense, inclusive do futebol do exterior. Porque antes de eu ir para o Avaí, eu tive uma proposta para ir para a Bolívia, para o time do Aurora. Só que o meu pai não deixou eu ir. Ainda bem. Porque logo em seguida apareceu o Avaí, e aí o Ercílio Luz fez a negociação com o Avaí, onde fiquei 3 anos, né, no Avaí, sendo bicampeão catarinense e disputando pela primeira vez um campeonato brasileiro pelo Avaí, em 1974. Do Avaí, acabou indo para o Guarani, onde você conquistou a torcida, conquistou o título brasileiro de 78. Já esperava que a passagem seria tão marcante assim, Zenon? Eu sei que seria difícil, né? Vencer dentro do Campeonato Paulista com um clube médio, né? Que era o Guarani na época, né? Não tinha toda essa representatividade vitrine que tinha Corinthians, São Paulo, Palmeiras, né? Não tinha. Mas eu te diria que com muito trabalho, né? Não só de minha parte, mas de todo o grupo de atletas, desde 76, quando cheguei, porque logo em 76 nós fomos campeões do primeiro turno do Campeonato Paulista, em 1976. A gente desbancou todos os grandes, né, naquele primeiro turno do Campeonato Paulista. E a gente só não foi para a final do Campeonato Paulista porque no meio da competição eles mudaram o regulamento do campeonato, porque o regulamento era campeão do primeiro turno contra campeão do segundo turno. E eles mudaram e nós acabamos conquistando apenas um ponto pelo título conquistado do primeiro turno. E no final das contas o Palmeiras foi campeão aquele ano, jogando contra o 15 de Piracicaba.
Zenon, no título de 78 do Brasileiro pelo Guarani, teve alguma partida que você considerou a mais marcante? Bom, sem dúvida nenhuma, e isso não sou eu que falo, mas o povo, de uma forma geral, os amantes do futebol, eles também têm a mesma opinião que a minha, que foi na partida contra o Internacional lá em Porto Alegre, né? Quando nós vencemos o Inter por 3-0, e aquela partida foi um divisor de águas, né? Na vida do Guarani, na sequência do campeonato, né? Porque foi a partir dali que nós passamos a acreditar que poderíamos chegar no título, já que ganhamos de um time que era candidatíssimo, né, a conquista do título de 78. E o gol contra o Palmeiras no primeiro jogo da final, Zenon, teve um gostinho especial por ser uma decisão, por deixar o Guarani na frente? Bom, eu te diria que teve gols especiais, né, até chegar aquele gol contra o Palmeiras, né. O gol contra o Internacional foi muito importante. O gol contra o Sport lá em Recife também foi muito importante. Os 2 gols contra o Vasco no Maracanã foram importantíssimos, né, para que nós chegássemos à final. E até aquele gol lá, né, da final, do primeiro jogo da final contra o Palmeiras, o gol de pênalti, mas uma penalidade com uma importância muito grande, né, de muita responsabilidade, porque não era nem um goleiro que estava debaixo dos 3 paus, e sim um jogador de linha, então aumentou demais a minha responsabilidade, né? Mas eu bati, como eu bati todos os pênaltis, né, naquele campeonato, com muita tranquilidade, e não dando chances, né, para que o goleiro pudesse realizar a defesa. Então, praticamente ali, nós conquistamos o Campeonato Brasileiro. O Guarani acabou tendo a primeira e, se não me engano, a única experiência fora do país, Zenon. Como é que foi a adaptação? Como é que foi a experiência? Bom, a experiência, ela foi muito útil no sentido cultural, né? Eu te diria, né? Porque trabalhar dentro da Arábia Saudita naquele ano, né, de 80, eles tinham os costumes, né? O regime deles era muito, como te diria, eles seguiam muito as regras, né? Daqueles costumes. Hoje já não existe mais tanta rigidez assim, né? No regime deles. Eles já estão mais maleáveis. Mas naquele tempo que eu fui, você tinha que seguir as normas, as regras deles, né? De não poder, vamos supor, a esposa poder sair, dirigir um carro, ou frequentar a praia que ficava ali no centro da cidade. Você tinha que frequentar uma praia a 20 quilômetros da cidade, que é a chamada Praia dos Estrangeiros, né? Mas eu diria que em termos de cultura foi muito bom, foi um aprendizado muito bom. Em termos de futebol, não. Em termos de futebol, não acrescentou muito na minha vida, não, em termos de futebol. Então foi isso, foi uma passagem que eu considero muito boa, porque a gente valoriza muito mais, né, a vida, valoriza muito mais o dia a dia. Zenon, a partir daí veio a proposta para o Corinthians, outro clube com uma identificação enorme, um clube que você passou pela democracia corintiana, toda aquela história que conhecemos. Conta um pouco pra gente como foi essa passagem pelo Corinthians, tão marcante também quanto a do Guarani. Passar pelo Corinthians, cara, eu te diria que é um sonho de todo atleta de futebol. E ainda mais sendo uma passagem vitoriosa, né? Como foi a minha, né? Dentro do Corinthians. Durante os 4 anos e meio que eu fiquei lá, joguei 304 jogos pelo Corinthians, fiz 60 gols, né, gols importantes, jogadas importantes. Então você fica marcado, né, você fica eternizado dentro de um clube que tem uma representatividade
muito grande, né? Não só dentro do futebol brasileiro, como no futebol mundial. E a democracia, ela é até hoje decantada em prosas e versos. A todo momento eu sou chamado para falar, para dar entrevistas a respeito, né, para o pessoal de universidade, sobre o que foi a democracia, né, que foi um projeto criado para brigar pela redemocratização do país, né, que vivia uma ditadura muito forte naqueles anos, com muita repreensão, né, eu te diria, e nós, através de um atleta que era um gênio na época, de um diretor de futebol também, que era muito inteligente, um sociólogo, né, que foi o Adilson Monteiro Alves, e aí todos abraçaram, né, o projeto e tocamos em frente. E a gente necessitava muito, né, dos resultados positivos dentro de campo para que essa democracia, que esse projeto ele se fortalecesse, né? E isso aconteceu. Nós fomos campeões paulistas, chegamos na semifinal do Campeonato Brasileiro. Então tudo isso fortaleceu o projeto, né, da democracia. É bem verdade que a gente não conquistou aquilo que desejava no ano que gostaríamos, né, que foi em 84, quando Sócrates subiu no palanque, juntamente com os grandes políticos da época, com atores, atrizes, os grandes jornalistas da época, né, brigando pelas emendas, né, pela emenda Dante de Oliveira, que fosse aprovada. Só que ela não foi aprovada naquele ano, ela veio ser aprovada 2, 3 anos depois. Então isso nos passa que nós tivemos sim uma grande participação nessa emenda do Dante de Oliveira, que ela passasse e que o povo pudesse votar e escolher o seu presidente. Então a passagem pelo Corinthians, Zenon, foi um pouco mais do que só futebol, né? Sim, foi além do futebol, né? Foi além do futebol. Então, esse projeto criado, ele foi muito além do futebol. Foi a primeira vez que um clube do futebol mundial, eu estou te falando, mundial, se envolveu em política para o bem da sociedade. Foi a primeira vez. E isso é falado por um dos grandes atletas do futebol mundial, de uma representatividade muito grande, que foi o Cantona, Eric Cantona, o francês, que hoje é ator, né, que hoje virou ator de filmes, e ele fala sempre em suas declarações que ele gostaria muito de ter participado daquele momento do Corinthians, para você ter ideia, daquele momento da democracia corintiana. Então, para nós, isso é motivo de muito orgulho, ouvir isso de um atleta famoso, né, da França, e que hoje é um ator de filmes, é um ator de Hollywood. Então, nos dá essa moral, né, de que o projeto, ele não foi em vão, ele atravessou fronteiras, esse projeto da democracia corintiana. E Zenon, como que foi a saída do Corinthians depois de momentos marcantes? Foi uma decisão sua, da diretoria? E a passagem pelo Atlético Mineiro também foi vitoriosa, né, com 2 títulos estaduais. Sim. Na realidade, eu não gostaria de ter saído do Corinthians, não. Eu não gostaria. Mas como o Corinthians entrou num processo de reformulação, devido o time não ter ido bem no campeonato de 85, né, nos campeonatos de 85, eles não tiveram paciência. Eu te diria que a diretoria e a comissão técnica que foi trocada não teve paciência de esperar esse time para 86. Eu tenho certeza absoluta que se aquele time de 85 tivesse permanecido nos anos seguintes, com certeza
aquele time estaria brigando em todas as competições por títulos. Só que, com uma nova diretoria, com uma nova comissão técnica, eles acharam que tinha que fazer mudanças. E acabaram negociando daquele time 8 jogadores de ponta, 8 jogadores de seleção brasileira e um da seleção uruguaia, que era o De Leon, né? Então, houve essa negociação, aconteceu essa negociação com o Atlético Mineiro, isso em 1986. Eu ainda cheguei a disputar um torneio, né, de verão pelo Corinthians, que foi aquele torneio com o Grasshopper da Suíça, o Santos e o Corinthians. E fomos campeões ainda desse torneio, né? Então, quando nós fomos campeões, eu achava que eu ficaria no Corinthians, né? Porque tive uma boa participação naquele torneio, mas não. A comissão técnica já estava decidida que 8 jogadores iriam embora. E eu fui negociado com o Atlético Mineiro, outro grande clube do futebol brasileiro, e fui muito feliz lá, fui bicampeão, cheguei em 2 semifinais de campeonato brasileiro, então a trajetória pelo Atlético foi muito positiva. E eu só saí do Atlético porque eu entrei lá, né, numa discussãozinha com o técnico na época, que era a Tele Santana, e eu vim embora. Acabei vindo embora. Eu tomei a decisão de sair do Atlético Mineiro e voltar para São Paulo. E aí houve o interesse na época da Portuguesa, pelo sinal que eu fiquei muito feliz, né, de ter acertado com a Portuguesa e de ter ficado aquele ano que foi fantástico na Portuguesa. Para você ter ideia, dentro do Campeonato Paulista, nós chegamos quase a disputar o título, porque o time era muito bom. Aí no Campeonato Brasileiro, daquele campeonato, se fosse pontos corridos, a gente teria chegado em 4º lugar pela pontuação que nós conseguimos naquele Campeonato Brasileiro. Então foi um ano maravilhoso na Portuguesa. Então eu só tenho que agradecer durante todos esses anos, né, pelos clubes que eu passei e que pude ter identificação com os clubes e com os torcedores, de uma forma geral. E como que foi o retorno para o Guarani, Zenon? Gerou muita expectativa, de volta ao Brinco de Ouro? Como que foi tudo aquilo? Foi o único passo errado que eu dei na minha vida, dentro desses 20 anos como profissional de futebol. Foi ter saído da Portuguesa, principalmente. Ter saído da Portuguesa, porque os diretores não queriam que eu saísse, né, lá da Portuguesa, queriam que eu permanecesse, mas, sei lá, por que razões, mais família, né? Foi mais família de voltar para Campinas do que propriamente uma intenção minha. Eu voltei e foi uma volta que eu não gosto nem de lembrar, porque foi uma volta meio que amarga para o Guarani, e tive que sair do Guarani. Eu saí do Guarani também. Pedi para sair, porque eu não aguentava mais tantos desaforos comigo durante momentos que eu vivenciei ali no Guarani. Eu pedi para sair, e aí peguei meu passe, eu já tinha direito a passe livre, e fui para o Paraná, fui para o Grêmio de Maringá, onde eu tive também uma passagem muito vitoriosa. Fomos campeões do primeiro turno do campeonato paranaense, desbancando os grandes, né? Então foi uma experiência muito boa lá no Grêmio de Maringá. E para encerrar a carreira, eu aceitei um convite aqui de São Bento de Sorocaba, fiquei ali 3 meses, mais para agitar o futebol, né, da cidade. Então fui eu, Valdir Pérez, Barbieri, o Pires, Capanossi, jogadores de representatividade, né, para o São Bento.
O Serginho Chulapa era para ter ido também, mas aí acabou não indo. Então fomos mais para dar um tchan, né, no futebol de Sorocaba. Então foram 3 meses que eu fiquei lá também, muito boa passagem também pelo São Bento. E nesse meio tempo, eu já estava atuando na seleção de Masters do Luciano do Vale. Eu já estava disputando o campeonato mundial na categoria Masters e sendo campeão na categoria Masters, né? Aqui em 1989, eu era profissional e já estava atuando na categoria Masters, na seleção brasileira, com aquela geração maravilhosa do futebol brasileiro, com Rivelino, Zico, Edu, Roberto Dinamite, Cláudio Adão, Nelinho, Amaral, Luiz Pereira, enfim, Batista, os grandes atletas da época. Então foi prazeroso demais participar da seleção brasileira comandada pelo Luciano do Vale, onde fiquei 5 anos, né, com ele, jogando com ele, né, nesses 5 anos, sendo tricampeão mundial, Brasil, Estados Unidos e Áustria. Então foram anos maravilhosos ali com o Luciano do Vale. E continuei jogando futebol, né, até hoje jogo com a seleção de Masters, né, do Brasil, com a seleção do Corinthians. Então isso é prazeroso. Então a minha vida futebolística ela não acabou ainda. Só que, paralelamente a isso, eu entrei na imprensa como comentarista esportivo. E já estou há 25 anos, desde 92. Desde 92, dá mais de 25 anos, né? Então sou comentarista há 25 anos. Já passei aí por várias emissoras de televisão, rádio, e hoje estou como comentarista apenas de televisão, entendeu? E isso me satisfaz, isso me deixa muito feliz. Zenon, você falou da sua experiência, dos títulos da seleção de Master. Eu queria que você falasse um pouco também da seleção principal, como que foi a primeira convocação, faltaram mais oportunidades, como que foi a passagem pela seleção brasileira? Chegar na seleção brasileira era sonho de todo atleta, né? Porque na realidade você brigava com 5, 6 concorrentes, né, na época. Você poderia fazer 5, 6 seleções em fração de segundos, porque a quantidade e a qualidade de jogadores era muito grande na época. E eu ganhei a concorrência desses 6 outros atletas, né? E fui servir a seleção em 1979. Então, o Guarani me colocou na seleção brasileira, né? Através do meu trabalho, muito bem realizado no Guarani. E a minha estreia, ela aconteceu no jogo contra o Ajax, aqui no Morumbi, quando vencemos o Ajax por 5-0. Naquele jogo, eu, Renato, o Mauro, acho que o Careca também estava nessa seleção, né? E então foi a primeira vez que eu vesti a camisa da seleção, foi nesse jogo contra o Ajax. E dali eu fui convocado para disputar a Copa América, né? Dentro da Copa América. E então participei a Copa América inteira, junto com a comissão técnica que era comandada pelo falecido Cláudio Coutinho, né? E eu achava que eu teria um lugar na Copa de 82. Só que mudou a comissão técnica, entrou um novo treinador que tinha suas preferências e eu acabei não sendo convocado, né? Tanto para a Copa de 82 como para a Copa de 86, que eu tinha condições de participar daquele grupo, né? De 86 foi a mesma coisa, eu estava na seleção, 84, 85, inclusive fui capitão da seleção durante uma partida contra a Inglaterra, então eu achava também que eu iria para a Copa de 86.
Só que para a Copa de 86 foi o mesmo técnico da Copa de 82. E eu fiquei fora do grupo novamente, né, da Copa de 86. Então foi isso. A minha carreira dentro da seleção, eu acho que faltou um pouco mais de oportunidade, mas ao mesmo tempo eu posso dizer que eu fiquei muito satisfeito de ter, na época, que era uma concorrência muito grande, ter vestido a camisa da seleção brasileira. Zenon, falando bastante em conquistas, títulos, a maior decepção foi não ser convocado para a Copa do Mundo? Teve alguma outra? Não tive frustração, não, cara. Não fiquei frustrado, não, de forma nenhuma, porque depois disputando pela seleção brasileira de Masters, eu joguei contra todos esses jogadores da Copa de 82, da Copa de 86, da Copa de 78. Então, ali, dentro da seleção de Masters do Luciano, eu pude me satisfazer em termos de disputar a Copa do Mundo. Você entendeu? Então, não tive frustração, não, dentro dessa minha carreira como atleta profissional de futebol. Você trabalhou com vários treinadores. Qual você mais se inspirou no meio do futebol? Qual você mais aprendeu? E companheiro de equipe? Qual foi esse também que mais participou da evolução do Zenon? Bom, eu tive grandes treinadores. Eu não posso citar apenas um. Eu não posso, de forma nenhuma, citar apenas um treinador. Eu tive um treinador muito bom lá no Ercílio Luz, quando eu iniciei minha carreira, que ele chamava Crespo, que era um gaúcho, um treinador, ele chamava Crespo. Aí no Avaí eu tive um outro treinador excelente, que foi Jorge Ferreira, não Jorge Vieira, Jorge Ferreira, que era do Rio de Janeiro, esse treinador. E aprendi muito com ele, um cara que tinha uma capacidade muito grande, né, de conhecimento de futebol. E aí no Guarani, eu tive o privilégio de trabalhar com Paulo Amaral. Paulo Amaral foi, sem dúvida nenhuma, um dos técnicos fantásticos que eu trabalhei. Paulo Emílio foi outro treinador muito bom. E depois apareceu o Carlos Alberto, né? Carlos Alberto, que era desconhecido, que ninguém sabia, ninguém conhecia o seu trabalho, mas que ele, com a sua forma de trabalhar, sendo um cara muito humilde, mas muito conhecedor de futebol, também faz parte dessa clã de treinadores, né? Carlos Alberto Silva. Depois no Corinthians, com Mário Travalini. Mário Travalini foi sensacional, eu te diria. Foi maravilhoso trabalhar com o Mário Travalini, né, no Corinthians. Então eu posso dizer que esses treinadores marcaram muito. O Hilton Chaves, no Atlético Mineiro, também foi outro. O Mário Juliato, no Grêmio de Maringá, também aprendi muito com o seu Mário, né? Só que eu já estava também chegando no final de minha carreira, mas pude aprender alguma coisa com ele, com o seu Mário Juliato. Então foram vários treinadores que marcaram a minha vida como atleta profissional de futebol. E companheiro de equipe? Também são vários companheiros, vários. Eu não posso citar apenas um. Não posso citar de forma nenhuma, porque eu estaria, de uma forma ou de outra, não valorizando aqueles que foram meus companheiros de equipe. Então, os títulos conquistados, todos eles eu tive a participação e a ajuda dos companheiros. Não fui somente eu que conquistei o título, mas eu ajudei a conquistar títulos juntamente com todos esses companheiros. Agora, falando em genialidade, o Pelé nem vou citar, porque o Pelé é acima da genialidade. O Pelé é acima da genialidade. Mas de gênios do futebol que eu pude jogar a favor, né? A maioria deles eu joguei a favor,
né, que foi com o Rivelino, com o Gerson, na seleção brasileira de Masters, e com o Rivelino e Gerson eu joguei contra eles também joguei contra, quando o Gerson estava no Fluminense, o Corinthians estava no Fluminense. Eu não cheguei a jogar contra o Corinthians, contra o Rivelino, no Corinthians, mas joguei contra ele quando ele estava no Fluminense. Aí eu já estava no Corinthians e joguei contra ele também na Arábia Saudita, contra o Rivelino. Então, outros gênios que eu joguei junto e joguei contra: Sócrates e Zico. Esses foram os gênios que eu posso dizer que eu tive próximo deles. Então eu não posso querer avaliar os jogadores da década de 50, de 60, embora nós tenhamos tido jogadores fantásticos, né, que eu vejo de vez em quando através de vídeos, o Didi, por exemplo, jogando, o Zito jogando, o Nilton Santos jogando, né? Então foram espetaculares, né? Na época de 50, na de 60 com Garrincha, sendo um gênio da bola, Garrincha, né? Com o Edu por esquerda, gênio da bola. Então tem muitos que a gente esquece, né? O Careca aqui no Guarani, Renato no Guarani, Casagrande, Brasimir, Birubiru no Corinthians, no Atlético Mineiro, o Luizinho, era craca, um cracaço de bola, né? Com Paulo Isidoro, com Éder, Aleixo, com Nelinho. Então, é uma infinidade de jogadores, né? De qualidade que tinha na época, que dava para montar, como eu te falei, 6 seleções com os olhos fechados. Mas, dentro, né, desse nível de atletas, a gente tem patamares, né? A gente tem níveis de atleta. Tem o jogador que é regular, tem o jogador que é bom, tem o muito bom, tem o ótimo, o excelente, o craque e o gênio, né? Então nós temos vários níveis de atletas. E então é isso aí que eu posso te falar. Mas não posso citar apenas 1, 2, 3. Não tem como. São vários gênios, vários craques, vários excelentes, vários muito bons, vários regulares. Zenão, eu estive recentemente com o Dadá Maravilha. Ele me falou que um dos maiores jogadores que ele viu jogar foi você. Como que você vê isso por parte do Dadá? E como que você vê o nível do futebol brasileiro hoje, comparado na época sua como jogador? Bom, primeiro eu fico muito feliz, né, de fazer parte da seleção do Dadá Maravilha, né? Assim como do André Catimba, que eu faço parte da seleção dele, do Roberto Dinamite, que eu faço parte da seleção dele, do próprio Casagrande, né, que ele sempre me cita, né, que eu fui um dos grandes jogadores. Então isso me deixa muito feliz e eu te diria, me faz com que eu me sinta como tenha tido uma ótima performance durante esses meus 20 anos, né? Que eu era considerado o fabricante de artilheiros, e o grande arquiteto de todas as equipes que passei, entendeu? Então, isso me deixa completo, né, em todos os sentidos. E eu estou lembrando agora que nós tivemos um torneio em Portugal, lá na Ilha da Madeira, né, terra de Cristiano Ronaldo. Acho até que ele era mascote de um dos times lá da Ilha da Madeira, ou do Nacional, ou do Marítimo, né, que tinha na época.
e eu fui campeão pela Portuguesa lá. Nós fomos campeões desse torneio internacional envolvendo o Vasco, envolvendo os 2 times lá da Ilha da Madeira. E lá, nesse torneio, eu fui considerado o grande jogador do torneio, e lá que eles me denominaram também como um grande arquiteto de time de futebol, e falaram para os portugueses, né, para a diretoria da Portuguesa, que eles tinham que fazer uma estátua minha aqui no Canidé, porque eles nunca viram um jogador ter um desempenho tão fantástico como eu tive naquele torneio lá na Ilha da Madeira. Então, isso é para você ficar muito feliz, né, com um elogio desse. E o nível técnico, Zenon, do futebol de hoje comparado da época que você jogava? Não existe. Não existe comparação. Não existe, porque nós tínhamos muito mais jogadores em quantidade e em qualidade. Não vou dizer que hoje nós não tenhamos qualidade. Nós temos qualidade, sim. Mas não em excesso. Nós temos qualidade raríssimas hoje dentro do nosso futebol brasileiro. Outra coisa que mudou dentro do futebol brasileiro foi a nossa forma de jogar. Antigamente nós jogávamos de uma forma onde todos faziam dentro de campo aquilo que cada um companheiro fazia. Vamos supor, eu defendia, mas eu sabia atacar também. E o atacante, ele sabia atacar, mas também sabia defender. Então era assim, era uma sintonia, uma harmonia muito grande que tinha dentro dos times de futebol, né? Um querendo ajudar o outro. Então a tática, o esquema, a metodologia, ela mudou muito em relação ao que é hoje. Hoje nós estamos praticando um futebol europeu da década de 70, de 80. É o que o Brasil pratica hoje. Joga por uma bola, numa jogada aérea, ou depende de um individualismo de um Neymar. Né? Eu estou falando isso na seleção brasileira. Nos clubes brasileiros, se você tiver um bom elenco, um ótimo elenco, você consegue fazer grandes campeonatos. Você consegue atingir objetivos. Mas para isso você tem que ter ótimos elencos. Elencos ricos, eu te diria. Ricos, milionários. Porque não dá para se comparar hoje um Flamengo, um Palmeiras com outros clubes do futebol brasileiro. Porque a diferença é muito grande. O elenco do Palmeiras hoje em termos de qualidade e em termos de quantidade de jogadores, é o Palmeiras e o Flamengo hoje. Você não foge disso, né? Diferentemente do nosso tempo, onde os clubes de porte médio, clubes do interior, eles faziam frente para os grandes clubes da época. O que não existe hoje. Hoje você pega um campeonato brasileiro, você sabe que o título vai ficar com aqueles 10, entre um dos 10 que estão disputando o Campeonato Brasileiro. São os 4 de São Paulo, os 4 do Rio de Janeiro, né? Bom, vamos colocar aí os 2 lá do Rio Grande do Sul, ou melhor, 2 também lá de Belo Horizonte. Hoje, eu estou falando hoje, vai ficar nisso, entendeu? Os outros clubes entram para participar no Campeonato Brasileiro, uns para não cair de divisão, outros para tentarem chegar numa Libertadores de América, né? Então é isso que acontece com o futebol de hoje.
e praticando um futebol burocrático, um futebol se jogando por 2, 3 bolas, principalmente de jogadas aéreas. Você não vê mais um lançamento de 40, 50 metros, deixando um companheiro de ataque na cara do gol. Você não vê mais, dificilmente você vê um gol de falta. Para você ter ideia, Campeonato Brasileiro no ano passado, nós tivemos 16 ou 18 gols de falta em 380 jogos, eu acho, disputados, 300 jogos disputados, que são 38 rodadas, né? 38 rodadas, cada rodada tem o quê? 10 jogos? Então dá mais de 300 jogos. E você vê apenas 16 ou 18 jogos, 18 gols de falta, é muito pouco em relação ao nosso tempo, que no mínimo tinha 10 gols de falta por rodada. No mínimo, tinha 10 gols de falta por rodada no Campeonato Brasileiro. O que se fazer, Zenon? Inspirar no passado para voltar às origens, para recuperar o bom futebol de antigamente? O que se fazer para melhorar em termos de seleção brasileira? Eu acho que falta um trabalho melhor nas categorias de base dos clubes, principalmente isso. E os responsáveis por isso são os técnicos. Eles são, na minha opinião, são aqueles profissionais que têm maior responsabilidade para um futuro melhor do nosso futebol. Zenon, você sempre teve um engajamento político muito forte. Desde a democracia corintiana, tempo de ditadura. Como você analisa o momento político vivido pelo país hoje? E como você analisa a volta do futebol em meio à pandemia? Olha, eu lamento muito que neste momento nós estejamos aí, dentro do nosso quadro político, muitas diferenças, muitas discussões, né? Num momento como esse da pandemia, quando era para todo mundo estar focado, né, em resolver o problema da sociedade neste momento, né? Os nossos comandantes, né, lá do governo, deveriam estar todos unidos, buscando soluções para ter menos sofrimento da nossa sociedade, menos sofrimento da nossa sociedade, das famílias que necessitam muito desse momento do apoio, né? Então seria preciso que os nossos governantes estivessem mais unidos do que essa confusão que se encontra hoje, tá? Então, é um absurdo o que está acontecendo hoje com a nossa política. Eu não gosto disso e nem concordo com isso, tá? Eu sou completamente contra esse momento que vivencia a nossa política. E sobre o futebol, durante essa pandemia, eu acho que os atletas estão colocando em risco a sua integridade física. Por quê? Porque não adianta só ter o protocolo de saúde fazendo exames dos atletas, sei lá, 1 dia, 2 dias antes. Porque esses atletas estarão convivendo com seus familiares, estarão convivendo com outras pessoas. Se eles quisessem ter um futebol seguro, né, colocando em segurança a integridade física desses atletas, dos profissionais que vão trabalhar no dia do jogo, os testes dessa pandemia do coronavírus, ela teria que ser realizada minutos antes de começar a partida, no vestiário, antes de entrar em campo. Isso seria o protocolo mais correto de saúde que teria que ser feito. No vestiário, antes de entrar em campo. E não um dia antes, ou um dia, ou 2 dias antes. Porque dentro desses 2 dias antes de acontecer a partida, alguém pode ser infectado. Então, eu particularmente, se eu fosse atleta no momento, eu não gostaria de participar de jogo de futebol. Zenon, para a gente encerrar aqui,
Você falou na segunda passagem do Guarani que teve alguns problemas. Poderia nos citar quais? E que você mandasse uma mensagem para os torcedores do Guarani? Eu não gosto muito de falar dessa passagem, não. Tanto é que quando eu faço reportagem, que eu dou entrevistas por aí, ou ministro alguma palestra, esse ano de 89, para mim, é que nem essa pandemia que está acontecendo. Tá? Eu quero esquecer. Perfeito. Mandasse um recado aí para os torcedores do Guarani, analisasse um pouco a situação do time nesse início de ano, que está brigando para classificar para as fases finais do Paulista. Eu só tenho que parabenizar, desde o ano passado, o final do ano passado, até agora, eu acho que o clube achou o seu caminho, o time achou o seu caminho, né? Os torcedores estão apoiando, que é muito importante, né, o clube neste momento, e acho que eles têm que melhorar muito mais ainda o seu apoio ao clube pós-pandemia, para que o clube se fortaleça, fique fortalecido dentro das competições que irá disputar. Que eles continuem, né, com esse amor, abraçando, se mobilizando para ver o bem do clube. O Zenon continua na torcida. Sim, eu continuo, sempre torcendo não só para o Guarani, mas para que o futebol brasileiro, de uma forma geral, ele encontre o seu melhor e que proporcione muitas alegrias aos torcedores, né, aos amantes do futebol. Então, essa é a minha vontade. E não só o Guarani, mas de uma forma geral, o futebol brasileiro, ele melhore para que nós possamos ter chance, né, em Copas do Mundo. Estou falando em termos de seleção brasileira. Porque eu não vejo isso, né, nas próximas edições de Copa do Mundo, o Brasil chegando em finais e brigando pelo título de campeão mundial. Eu e o Futebol Interior agradecemos o tempo dedicado com a gente. Ficamos muito felizes em poder falar com você, reviver bons momentos e bater um papo bem legal.